Olá! Sempre me pegam aqui, né? Organizando. Gente, chegamos na nossa última aula. Eu diria que é uma das mais importantes, tá? Em que a gente vai conhecer as nossas feridas emocionais, né? Elas se resumem em 5, tá? Aí você vai me perguntar, Carol, todo mundo tem uma ferida? Sim, todo mundo tem uma ferida ou mais feridas, tá? E isso acontece na nossa, né, infância. Então eu vou explicar cada uma delas e eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá? Se puderem ir anotando, porque vamos falar de personalidade, vamos falar de estrutura física, né, do seu corpo, para você poder identificar e assim curar, né, entrar num processo de cura dessa ferida emocional, certo? Tudo que é vivido na não aceitação se acumula no nível da alma. Isso é muito profundo, né? Porque quando a gente não aceita, isso tudo vai acumulando, vai virando um lixo tóxico, né? Dentro da gente, em que isso dói, isso machuca. Mas como a gente não aceita, né? A gente coloca para debaixo do tapete, isso vai se acumulando e vai fazendo muito, muito mal pra gente, certo? E por isso, né, a gente usa as máscaras, tá? As pessoas que foram submetidas a uma ou mais dessas 5 feridas desenvolvem máscaras para não vê-las e não ouvi-las. Então esse lixo, né, que a gente vai acumulando dentro da gente, essa não aceitação, a gente descobre uma outra forma de lidar com isso. Tá? Então a gente cria outra personalidade, a gente cria máscaras mesmo, né, para que a gente não sofra e que o outro não veja isso na gente, né, porque a gente não pode ser a fragilizada, a coitadinha e tudo mais, tá? Então nós vamos falar muito das feridas e das máscaras. Lise Bourbeau é a moça que escreveu o livro, tá? As 5 feridas emocionais. E ela diz que somente enfrentando essas feridas podemos curá-las. Então não tem outra forma, né, da gente se curar dessas feridas que são bem profundas, muitas vezes são bem profundas, somente é só enfrentando, né? Só dando de cara com elas, porque a gente tem a mania, né, de esconder usando essas máscaras, certo? A primeira, tá, das nossas feridas é a rejeição e é a mais profunda. Ela é a que abrange o nosso no ser, né? As outras são no ter, no fazer. Isso daqui é no ser, né? Na alma. Isso aqui dói na alma. E não se trata apenas da rejeição dos outros em relação a nós, mas em relação também à nossa aceitação, né, a nossa desvalorização. E aí vem a questão do não amor próprio, né, da gente não se amar nessa questão é, de, de, de realmente, não sabe, não, se rejeitar, se maltratar, né, não se amar. Essa é a mais profunda e a mais dolorida. A nossa máscara, tá, da rejeição é ser uma pessoa escapista, tá, que gosta de viver escondida, foge dos desafios, é dita como introspectiva, né, geralmente são intelectuais e que escolhem a solidão, então gostam de trabalhar sozinho, não gostam de trabalhar em equipe, né, mas tem uma forte capacidade de observação e a intuição é lá em cima, né. Ela não quer viver em sociedade, ela não precisa viver em sociedade, então ela vive sozinha, né? Por quê? Porque ela tem esse medo de novo de ser rejeitada, tá? Então ela tem essa máscara de ser escapista. A segunda é o abandono, tá? Ela não é fácil de curar, tá? Mas ela não é tão profunda quanto a rejeição, tá? Mas você consegue perceber uma melhora quando esse medo da solidão começa a desaparecer, dando lugar a um diálogo interno positivo e esperançoso. A rejeição, como ela é muito mais profunda e ela abrange o ser e não o ter e fazer, tá? Ela precisa, o autoconhecimento ele é profundo,
também, tá? Então ele leva mais tempo para curar. Agora o abandono não, é esse autoconhecimento, mas até o autoconhecimento supérfluo, aquele que vem, né, pela superfície, tá? Então ele é mais fácil de curar que a rejeição, mas ele ainda continua bem complicadinho, né? Bem desafiador de curar, porque você precisa, né, ter esse autoconhecimento, você precisa ser esperançosa, você precisa conversar com você precisa encarar, né, a sua ferida. A máscara da ferida do abandono é um ser dependente, tá? É aquela pessoa que não consegue passar muito tempo sozinha na vida, ela sempre precisa de alguém, e aqui a gente vê a carência afetiva e emocional, tá? Estão sempre à procura de alguém para lhe dar companhia, seja um amigo, seja um relacionamento afetivo, seja a companhia da mãe, né? Seja a companhia de qualquer pessoa. Tá? Elas são carentes de afeto, e aí lá nas emoções a gente diferenciou, né? Sentimento, emoção e afeto. Então essa pessoa ela não tem, né? Ela é muito carente de afeto. E ela tende a se preocupar muito e com muita antecedência. Então são pessoas mega ansiosas, né? Elas têm medo de ficar sozinha, elas têm medo do futuro, elas se preocupam muito com tudo, né? Mas precisam ter alguém do lado e são realmente dependentes. A humilhação, né, que é a terceira, tá? Quem tem dentro de si essa ferida geralmente tende a se envolver plenamente em seus projetos e a dar de tudo de si no trabalho em equipe. Então, diferente, né, do abandono, em quem tem a ferida do abandono quer ficar sozinha, né? Da rejeição, desculpa, tá? Ela quer ficar sozinha. Aqui, na humilhação, ela precisa de gente, ela precisa de trabalho em equipe, ela precisa mostrar, né, que ela sabe fazer, e aí lá mais pra frente vocês vão entender isso que eu tô falando. A humilhação, tá? A máscara da humilhação é ser masoquista. As feridas emocionais geram uma personalidade dependente, né? A gente aprende a ser tirana, a gente aprende a fazer com que o outro, né, dependa da gente, né? E a gente é egoísta porque além da gente não querer sofrer as humilhações, a gente vai e humilha o outro. A gente tende a ter esse comportamento, né, de humilhar o outro. A gente já sabe qual que é essa ferida, a gente já sabe como que isso funciona, então a gente vai e machuca o outro, tá? Pode haver uma tendência a satisfazer em primeiro lugar as necessidades alheias, então ela está sempre fazendo para o outro, sempre dando para o outro, né, colocando o outro em primeiro lugar. A empatia e a sensibilidade estão entre as principais características, mas não se engane, porque é uma máscara, né, porque a gente ali, ó, aprende a ser tirana, tá? Tá tendo uma reforma aqui em cima no apartamento, tá? Se vocês escutarem furadeira, eu não vou parar a aula, tá? Por causa disso, e vamos continuando, espero que não esteja atrapalhando aí o áudio de vocês. A traição, a ferida da traição está relacionada com a confiança que em algum momento faltou, né? Então lá atrás, né, na nossa primeira infância e a primeira mesmo, tá? Faltou, né, essa confiança, e sempre vocês vão ver que são dos nossos genitores. Então a gente se sente traído, a gente se sente, né, rejeitado de uma certa forma, e aí a nossa máscara é ser controladora, né? A gente não gosta de mostrar sinais de fraqueza, a gente evita, né, de aproveitar o melhor momento presente, porque a gente está querendo sempre produzir, sempre fazer, sempre ir atrás, buscar que a gente pode, mostrar que a gente pode, né? E a gente tem tudo sob controle, acha, né? Acha que tem tudo sob controle. Pessoas, acontecimentos, sentimentos, então tá tudo aqui, eu tô controlando tudo, eu sei que tá tudo certo e tudo mais, mas por dentro, né, eu tô com esse sentimento de que faltou lá atrás uma segurança, né, faltou confiança, faltou amor, tá bom? A injustiça, né, as pessoas que sofrem
sofreram injustiça e que foram feridas profundamente vivem muito focadas em seu dever. Então elas têm um propósito, elas têm que fazer, elas têm que mostrar que são capazes, elas são muito inteligentes, tá? Porque ela foi injustiçada lá atrás, então ela tem o dever de mostrar serviço, de mostrar que pode, tá? E aí é uma pessoa rígida, né? A máscara dela é ser rígida. Então elas tendem a ser muito precisas e arrumadas, né? Aí eu brinco muito que aqui a gente tem muita virginiana, né? Brincadeira, é claro, tá? Tendem a se privarem de todo o prazer. Então eu não posso ir ao cinema numa quarta-feira à tarde, eu não posso fazer minha unha, porque eu preciso fazer, eu preciso mostrar, né? E pensam que não merecem algo de belo na vida. Então eu tô trabalhando porque eu tenho que trabalhar, não é porque eu mereço ganhar o dinheiro, eu não posso viajar porque eu preciso produzir, eu não posso fazer isso. Ela é muito rígida, né? Ela é aquela pessoa que se você num trabalho, por exemplo, né, que você bate cartão lá 8 horas da manhã e sai 6 horas da tarde, em nenhum dia, né, ela vai conseguir sair mais cedo, ela não vai marcar um médico durante esse horário, ela sempre vai buscar, né, mostrar que a agenda dela tá toda organizada, que ela cumpre horário, que ela cumpre meta, que ela cumpre tudo, tá certo? Então vamos lá. Mesmo nascendo com feridas para serem curadas, as quais são regularmente despertadas por sua reação às pessoas e circunstâncias que o cercam, as máscaras que você criou para se proteger, elas não são permanentes. Então, todas essas máscaras que eu comentei com vocês aqui, elas não são permanentes, porque quando a gente toma consciência delas e começa a curá-las, o nosso corpo transforma, a nossa mente transforma. E eu amo esse tema, porque assim, só depende da gente, né? E aí vocês vão ver no nosso corpo como que elas se mostram, como elas se revelam, essas máscaras, é muito gostoso, porque aí é um desafio para a gente continuar em busca, né, do autoconhecimento e da autovalorização. Tá? Há características de cada máscara, tá? E é uma avaliação física, eu quero agora que vocês prestem bastante atenção, meu cachorro tá aqui debaixo, gente, se lambendo. Que vocês prestem bastante atenção, tá? Vai tomando nota de tudo que for falado aqui, tá? Se quiser, tirem print da tela, porque aí no final de cada uma tem as características, as doenças mais comuns, né? Em cada tipo de corpo, em cada tipo de máscara que a gente usa, tá? Primeiro é o escapista, né? Que é a ferida da rejeição. O corpo é estreito e contraído, né? É um corpo que evita ocupar muito espaço, o rosto e os olhos do escapista são pequenos, então é aquela pessoa que ela não quer se mostrar, tá? Ela não quer fazer parte, ela não precisa daquilo, né? Ela tá sempre fugindo, ela tá sempre se escondendo, tá? Então o corpo dela mostra isso, né? É estreito, cabe em qualquer pedacinho, cabe em qualquer buraquinho, tá? Porque ele não precisa de muito espaço, ele não quer estar ali, ele precisa escapar, porque ele foi rejeitado, como é que ele se mostra, né? A palavra que ele muito usa é a questão de nulidade, de ser nada, né? O que está acontecendo com você? Não, não é nada, tá? Porque ele se julga sem valor, ele se julga uma nulidade mesmo, ele não vale nada, ele não tem valor nenhum, é um inútil. Né? E por essa razão ele vai tentar por todos os meios ser perfeito, mas perfeito na clandestinidade, vamos dizer assim, porque ele não pode se mostrar, ele não quer se mostrar, porque ele não é nada, né? Mas ele quer ser perfeito para valorizar os seus olhos e os olhos dos outros, então ele precisa mostrar que ele é perfeito, tá? De todos os meios, porém sem se mostrar muito, tá? E aí, ó, fica aqui para vocês copiarem, tá? Para tirar o print. Quais são as características, né? O despertar dessa ferida, ela acontece até 1 ano de vida, tá? Então lembra a rejeição porque ela é muito profunda, é do ser, né? Então ela não sente o direito de existir e manifesta-se com a figura parental do mesmo sexo, tá? Então menina com menina, e lá na frente a gente vai ver isso também. A máscara é ser escapista, né? O corpo contraído, estreito, esguio ou fragmentado, os olhos são pequenos, com medo. O vocabulário que sempre está na boca dele é que eu não sou nada, né? Que eu não valho nada, que eu sou inexistente, que eu quero sumir, né?
E aí tem um caráter de desprendimento com relação ao material, porque ele é muito perfeccionista, é, ele tem uma variação de humor muito grande, né? Que é do amor ao ódio, e aí não acredita que seu direito de existir, porque eu preciso testar tudo, eu preciso viver tudo, mas na minha nulidade, né? Porque eu não sou um nada. Ele procura a solidão, tá? Ele tem dificuldades sexuais, julga-se sem valor, né? Tem uma capacidade de se tornar invisível, aquela pessoa que você pensa assim, nossa, mas será que ela estava no Natal passado? Será que ela foi na festa da empresa? Né? Porque você não lembra da pessoa, ela faz questão de não ser lembrada, de não ser vista. Tá? Então ele devaneia com facilidade, aquela pessoa sonhadora, né, que pensa em várias coisas, e por isso ele se julga incompreendido, porque ninguém tá indo na vibe dele, porque ele sonha em algo em que ele não seja rejeitado, né? E aí ele tem dificuldade de deixar viver sua criança interior. Olha que dualidade. Né? Ao mesmo tempo que ele divaga, né? Ele devaneia, ele sonha, ele não deixa a criança dele interior vir à tona, certo? O maior medo dele é o pânico, tá? Então, pânico em relação a qualquer coisa, e não síndrome do pânico, mas em mostrar pânico, né? Mostrar desespero em qualquer ação que ele faça, em qualquer pensamento que ele tenha, tá? É a alimentação, ele tem a perda de apetite em virtude das emoções ou do medo, então ele vive em constante medo, em constante ansiedade, come em pequenas porções, né? E tem a fuga de açúcar, álcool e drogas e predisposição à anorexia. E aqui algumas doenças possíveis, né, que ele possa ter, tá? Isso, gente, é bem sério fazer essa avaliação corporal, né? Porque vocês vão ver lá na frente, e eu já falei aqui também, né? Que ela não é permanente. Então, quando a gente vai curando, o corpo vai transformando. E é uma coisa surreal, né? De linda. Eu sou apaixonada nisso e eu tô trazendo isso para vocês perceberem e tentar, né? Aí por vocês buscar essa cura, né? Porque é muito gostoso. Nada mais do que autoconhecimento. O dependente, tá? Que é a ferida do abandono. Olha a posição deles do corpo, né? É um corpo carente de tônus, então ele tá sempre com o ombro caído, com o queixo caído, né? Nunca tá olhando para cima. É magro, é apático, né? As pernas são fracas, os braços compridos, desproporcionais ao corpo, tá? Os olhos grandes, porque são observadores ao extremo. E o dependente é o mais apto a se tornar vítima, tá? Então, é o vitimista, é aquele que, nossa, eu sou um coitadinho, eu sou, né, eu não consegui conquistar o coração das pessoas, o meu lugar no mundo. Então, ele tá sempre com essa postura, né, de caído, de que não é vencedor, tá? A palavra, né, que surge bastante, né, é o ausente. Tá? O indivíduo dependente se fecha inconscientemente para a coisa ou pessoa que tanto deseja junto a si. Então ele gosta de se sentir ausente, é diferente, né, lá da rejeição, o escapista, que ele quer ser invisível. Não, esse daqui ele está junto com a pessoa, ele tem aquela sensação de isolamento porque ninguém gosta dele, ele quer se mostrar, ele quer que a pessoa goste dele, mas ele não faz por onde, né? Então ele tem essa frase de ser ausente, tá? Isso acontece, essa ferida desperta entre 1 e 3 anos, tá? Com o genitor do sexo oposto. E falta de alimento afetivo ou do tipo de alimento desejado. Então, essa pessoa ela tem muita característica de dependente emocional, tá? Por quê? Claro, é um dependente. Tá? Então o corpo é comprido, magro, sem tônus, pernas fracas, dorso curvado, né? Os braços parecendo comprido demais e pendendo ao longo do corpo, e partes do corpo caídas e flácidas, tá? E aqui a gente vai nas genitais também, que elas são bem caídas e bem flácidas, tá? Olhos grandes e tristes e olhar repuxado. Então o vocabulário dele, você sempre vai ouvir da boca dele que ele tá sozinho, que ele não suporta ficar sozinho, que ele tá sendo devorado por algo, por alguém, que não largam do meu pé, que
eu sou muito requisitado, eu sou isso, eu sou aquilo, tarararará, tá? Então ele é uma vítima, ele é exclusivista, tá? Ele tem a necessidade de presença, de atenção e de apoio, né? Diferente da rejeição, que ele quer ser invisível, tá? E ele precisa de amparo. A dificuldade de fazer ou decidir alguma coisa sozinho, ele sempre está pedindo conselhos, ele sempre está pedindo, sempre quer ter alguém junto, né? Ele tem uma voz infantilizada, tem dificuldade de receber um não e de aceitar uma recusa. E aí vocês aprenderam agora como falar o não. Não é só não, não é só dizer o não. Tem a pessoa também que não aceita, né, o não. Ela tem uma dificuldade, por isso ela chora com facilidade, ela desperta compaixão no outro, né, porque ela é vitimista, né, e prende-se fisicamente aos outros. Ele é muito racional e busca independência e gosta de sexo, tá? Então o maior medo dele é ficar sozinho, dela, né, é ficar sozinha, é a solidão, tá? Mas ela tem um bom apetite, mas pode sofrer de bulimia e gosta de alimentos macios e come lentamente, aquela pessoa vagarosa, né, para comer, que demora, sei lá, uma hora e meia para comer um sanduíche, come um pouquinho, degusta, deixa de lado, conversa, quer a dependência, quer aquela pessoa dando atenção para ela, tá? E aí são essas doenças mais suscetíveis a acontecer com elas, tá? É muito legal vocês darem print nisso, ou assistirem, anotarem, né? Assistirem de novo e anotarem, porque vocês vão começando a perceber isso nas outras pessoas, principalmente nas pessoas que moram junto com vocês, né? Que fazem parte do seu convívio, tá bom? A pessoa masoquista, que é a ferida da humilhação, tá? O corpo é gordinho, é rechonchudo e ele parece mais compacto do que largo, né? Parece que tá tudo no seu lugarzinho, é tudo compactadinho. Sempre são baixinhos, com pescoço largo e inchado, tá? Ah, faltou um ali, né? Um rosto redondo, né? E seus olhos são arregalados e inocentes como os de uma criança, porque também, de novo, então, ó, né? Querendo captar tudo. Tensões no pescoço, na garganta, nos maxilares e na pelvis. Por que isso será, né? Ele precisa ser digno, né? O ser humano faz de tudo para não ter consciência do sofrimento, pois tem muito medo de sentir a dor associada à sua ferida. O masoquista faz isso tentando ser digno a todo custo, né? Então, para que ele não sofra de novo, ele tem que ser digno de alguma coisa ou de algo. E aí, né, vem aqui a ferida desperta entre 1 e 3 anos de idade, com o genitor responsável por seu desenvolvimento físico, tá? E em geral a mãe. A falta de liberdade, sente-se humilhado pelo controle desse genitor. Então a sua máscara é ser masoquista, tá? Tem um corpo gordinho, arredondado, ele é muito franco, né? Os olhos são grandes, arregalados, abertos e inocentes como de uma criança. O seu vocabulário, ser digno ou indigno, pequeno ou grande, ele está sempre se comparando, tá? Porque a humilhação nada mais é do que você comparar uma pessoa com a outra, né? E aí ele sente vergonha, tá? E aí tá escrito, sente vergonha de si mesmo e dos outros, ou medo de causar vergonha. Não gosta de ir muito depressa, ó o barulho, gente, desculpa. Então, é aquela pessoa que conhece as suas necessidades, sabe o que quer, sabe o que precisa, mas não se escuta, tá? Porque ele carrega muito peso nas costas, ele gosta disso, porque não é que ele gosta, é que ele ainda também não tem consciência, tá? Ele se julga sujo, né? Sem coração, ou menor do que os outros, com o coração menor do que os outros, é dependente também, tá? Ele tem medo de se ceder, né? Por exemplo, se não tiver uma regra clara, é aquele tipo de pessoa, né, que preenche o lugar, né? Ele é super sensível e é maternal, então ele quer que todo mundo esteja, né, em volta dele, mas sente também vergonha no âmbito sexual, né? Uma pessoa com vários problemas sexuais, tá? E não escuta as suas necessidades e compensa e se recompensa por meio de comida. Então, tudo que eu vou fazer está relacionado à comida, tá? A dependência de comida, maternal é comida, então ela agrada com comida, ela ama fazer comida, tá? E aí eu me vejo muito nisso. E o seu maior medo é a liberdade, olha só, ela quer ser dependente, essa liberdade assusta,
né? Essa liberdade dá um medo do caramba, né? E gosta de alimentos ricos em gorduras, ingere as várias porções, né? Pequenas porções, e tem vergonha de comprar ou comer gordices, né? Então, essa pessoa ela jamais vai comer, sei lá, uma sobremesa num restaurante, ela não vai comer um chocolate depois do almoço, ela não vai comer um pedaço de bolo no aniversário, porque ela sente vergonha, tá? Do que as pessoas vão falar. Porque ela já é gorda, né? Ela já tem essa estatura baixa, ele já é compactado, então como que as pessoas vão olhar isso, tá? Então é muito medo dessa liberdade de ser, de ter, de pensar, tá? Tem a pessoa controladora, tá? Que é da ferida de traição, e elas são classificadas como pessoas fortes, né? Elas parecem gordas, mas não são, tá? Elas são fortes, mas quase sempre tem a barriga proeminente, tá? Que é uma maneira de mostrar força, né? E os orientais chamam de força rara, tá? Eu entendo como rara. Tem gente que fala ara, tá? Eles costumam ter quilos a mais, né? Mas não são gordas. Eles são fortes, eles mostram isso, né? E o olhar é sempre sedutor, né? O comportamento também, tá? E é aquela pessoa que sempre ela vai falar, nossa, eu já sabia. Vem com alguma informação, vem com alguma notícia, vem com alguma coisa e ela fala, nossa, isso eu já sabia. Mesmo que ela não saiba, tá? Ela disse que ouviu dizer em algum lugar, mas que não lembrava de onde tinha visto, tá? Elas gostam, né, de serem reconhecidas, tá? Pelo seu intelectual, pelo seu conhecimento, né? E elas sabem muito de muitos assuntos, tá? E aqui eu também já me identifico também, tá? Que eu amo saber de tudo e muitas vezes sai da minha boca, nossa, eu já sabia disso, ou eu já tinha visto isso em algum lugar, ou eu li isso, né? Porque a gente está sempre correndo atrás de conhecimento, é aquela pessoa que não tem problema, né, em falar com o outro, porque sempre tem um assunto, sempre tem alguma coisa, mesmo que não saiba profundamente, mas sabe um pouquinho para conversar com o outro, tá? Então, a frase dela eu já sabia. E isso acontece, né, o despertar da ferida entre os 2 e 4 anos com o genitor do sexo oposto, tá? Quebra de confiança e de expectativas não correspondidas na conexão amor-sexualidade. Então ela foi manipulada, né, de alguma forma, e isso não tem nada a ver com assédio, tá, ou violência sexual. E a máscara é ser controladora, e então ela exibe força e poder. No ombro, no homem, ombros mais largos que os quadris, na mulher, quadris mais largos e fortes que os ombros, e o peito sempre estufado, né, e a barriga proeminente, né, que é essa força rara que os orientes falam, tá? O olhar é intenso e sedutor e vê tudo rapidamente. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, que é o seguinte, ai, cara, eu tô me identificando com algumas características de algumas máscaras, mas nem tudo, tá? E é assim mesmo, tá? Aqui diz essas características quando a ferida ela é muito profunda, a máscara ela é mais visível, tá? Então o corpo é mais visível, as palavras, né, o vocabulário também ele é mais aparente, tá? Então se você tem alguma coisa de alguma ferida, tá? Se você tem alguma característica aí, não quer dizer que você só tem ela, tá? Você pode ter várias e essas características elas não são tão profundas, tá? Essa ferida não é tão profunda, então você pode ter sim, né, mais de uma ferida, você pode se ajustar aí, né, se identificar em mais de uma e tá tudo certo, tá bom? Então o vocabulário dela lá é que você entendeu, eu sou capaz, né? Deixa que eu faço sozinho, eu já sabia, confia em mim e eu não confio nele, tá? Porque claro que ela não vai confiar, né? Ela sofreu uma traição, então como é que ela vai confiar no outro? Ela só confia nela e tá tudo certo. Ela julga-se responsável e forte, aquela pessoa fala assim, não, pode mandar que eu consigo, não, eu tô fazendo porque eu sou forte, não, eu enfrentei um luto
e fui trabalhar no outro dia porque eu sou foda, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, tá? Mas ela tende a mentir com facilidade, tá? Falha em cumprir os seus compromissos e promessas, então tá vendo? Do mesmo jeito que ela foi traída lá atrás, ela repete esse comportamento, tá? Com o outro. Ele é manipulador, é a sedutora, né? Tem muitas expectativas, então quando a gente cria expectativas em relação ao outro, a gente se decepciona, né? Mas é assim mesmo, tá? Humor instável, né? Convicto de ter razão e ela tenta convencer o outro, então como ela já sabia, né? Como ela é capaz e como ela não precisa de ninguém, ela é super eficiente, né? Ela compreende o outro e age rapidamente, é aquela pessoa que, ó, né, descomplica as coisas, tá? Mas para que isso? Porque ela quer ser notada, né? Da mesma forma que ela é engraçada, tá? Então ela não mostra a sua vulnerabilidade, a máscara dela, que é de traição, que é de sofrimento, que é de, né, da não correspondência do amor, tá? Ela não mostra, ela se fecha, e porque ela morre de medo de ser traído, né? E de trair também, tá? O seu maior medo é a dissociação e a separação e a renegação. É muito gostoso, né, gente, aprender isso? Ah, que delícia! Ah, o aspecto rígido, né? A pessoa rígida é que sofreu injustiça. Então o corpo é reto, impertigado e proporcional. Os ombros são retos e da mesma largura dos quadris, diferente lá do controlador, né? Que os ombros são mais largos nos homens e o quadril mais largo nas mulheres. São pessoas inquietas e com movimentos dinâmicos, é aquela pessoa que se tirar a mão dela, né? O braço, ela fica muda. Só que seu maxilar é cerrado e o pescoço rijo, né, e reto, de orgulho, sempre tá, ó, olhando para frente. Ele nunca tem naquela outra postura do abandono, né, que é caído, que é desmilinguido, vamos dizer assim. E o vocabulário dele é sem problema, ele não tem problema, né? Ele busca ser rápido e eficiente naquilo que faz, é uma das características aqui, né, da traição, do controlador, mas aqui ele é a característica, tá? Ele procura de todas as formas se afastar dos problemas e mesmo que esteja cheio deles, prefere dizer que não tem nenhum para evitar o sofrimento que eles trazem. Então ele é muito otimista, é aquela pessoa que a casa tá caindo, o mundo tá acabando e ele tá falando, tudo bem, tá tudo sem problema, eu consigo, eu vou atrás, eu me viro, né? Imagina que eu tenho problema, eu sou uma pessoa muito, muito resolvida, né? As coisas vão dar certo, as coisas estão vindo, as coisas estão indo, mas ele não tira o bumbum da cadeira, tá? O despertar da ferida entre os 4 e 6 anos, e vocês vão vendo, né, no andar aqui das feridas, o quanto, né, a primeira lá de rejeição era antes do primeiro ano, tá? Então por isso que é da alma, né, é lá de dentro, é a mais profunda, tá? A da injustiça dos 4 aos 6, com genitor do mesmo sexo, né, e busca ser eficaz e perfeito, então ele bloqueia a sua individualidade. Um corpo aprumado, rígido e o mais perfeito possível, e ele sempre busca isso, ele é super proporcional, as nádegas redondas, cintura marcada, movimentos tensos, que é o que a gente busca, olha que legal, que é o que a gente busca, né, de perfeição de corpo, é ter esse corpo proporcional. Por quê? Porque a injustiça é uma das feridas menos profundas que a gente tem, tá bom? Então, os olhos são brilhantes e inquietos, e o vocabulário é sem problema, eu sou muito bom nisso, né? Muito bom, muito bem, eu sou especial, exatamente. Ele é muito convicto, ele é muito otimista, né? Ele ajuda as pessoas, tá? Mas ele é invejoso também, né? E isola-se do sentimento, então ele prefere não sentir, ele faz mais, né, do que sente, tá? É eficaz para ser perfeito, ele é otimista em excesso, aquela pessoa que chega até a ser chata de tanto que é otimista, né? A poliana, é a poliana, tá? Pode rir sem motivo para esconder a sua sensibilidade, o tom de voz é seco e severo, tá? E não admite ter problemas, né? Tem dificuldade de ter prazer sem se sentir culpado, é aquela pessoa que não sabe dizer não, olha aí, né? Mas
raramente essa pessoa adoece, ele aguenta tudo nas costas, né? Ele não respeita os seus limites e exige muito de si, né? Então ele se doa demais para o outro, né? Ele não se prioriza, tá? Ele é frio e reluta em demonstrar afeto e gosta de parecer sexy. Seu maior medo é a frieza. Prefere alimentos salgados aos doces, né? E gosta de tudo que é crocante. Olha que interessante, né? Controla-se para não engordar e justifica-se e tem vergonha quando perde o controle, tá? E aí eu digo mais uma vez, controle de quê? Né? Se a gente não tem controle de tudo, a gente não precisa ter controle de tudo. A única coisa que a gente precisa é ter autoconhecimento para saber lidar nas situações com algum tipo de controle, tá? E como que a gente se cura? Legal, Carol, me identifiquei, minha ferida é essa, beleza, beleza, mas como que eu vou me curar disso, dessa ferida, para que eu possa me transformar e me libertar disso? Né? A primeira etapa para curar uma ferida é reconhecê-la e aceitá-la. É difícil para a gente reconhecer essas feridas, né? A minha de humilhação e de ser controladora é muito forte, né? Então, já identifiquei, já reconheci, né? E agora preciso aceitá-la para poder me curar. Por quê? Porque a maioria, tá? Dessas feridas, ela vem pelos genitores. A maioria não, todas vêm pelos genitores, tá? Então a rejeição, ela é vivida com o genitor do mesmo sexo. Então a gente precisa buscar lá atrás, né? De onde que vem essa rejeição que eu tive com a minha mãe? Se eu sou mulher, eu tive com a minha mãe, né? Se eu sou homenzinho, foi com meu pai. O abandono é do sexo oposto, tá? Então a menina teve essa ferida com o pai e o menino com a mãe. A humilhação vem quase sempre com a mãe, que é o de ser gordinho, tá? A traição é o sexo oposto, né? E aí Freud vem falando muito, né, pelo complexo de Édipo, o quanto isso é importante na nossa na nossa personalidade, tá? Na nossa criação da nossa personalidade. Então, a traição vem disso, do sexo oposto. E a injustiça é vivida com o genitor do mesmo sexo, tá? Então, vocês percebem que a rejeição e a injustiça, elas são do mesmo sexo, né? Porém, a rejeição é muito mais profunda do que a injustiça. Tanto que a injustiça, né, é uma das mais leves, né? Vamos dizer assim, tá certo? Então, qual que é o caminho da cura? Para a rejeição. Você percebe que você está na cura quando você ocupa cada vez mais o seu lugar e quando você ousa se afirmar, né? Então essa pessoa, porque como ela não quer ser vista, como ela não quer ser reconhecida, como ela não quer ser encontrada, né? Ela tenta isso dentro dela o tempo todo, tá? Porque é isso que ela precisa. Ela precisa descobrir, né, qual que é o seu lugar, né? Ela precisa se afirmar diante do outro, né? E você consegue se sentir bem, né, quando o outro não liga para você, quando o outro não tá nem aí para você, tá? E tornam-se raras as situações em que você receia entrar em pânico. Então, quando você tem que se mostrar, quando você tem que, sei lá, num trabalho apresentar, fazer alguma apresentação, quando você tem que mostrar algo, isso aqui é muito, né, de trabalho mesmo, em que você tem que se expor, tá? Quando você percebe que essas situações, né, de pânico começam a diminuir, você já está se curando, porque você já encontrou o seu lugar, né? Você já está pertencente a esse lugar e essa ferida cada vez mais vai diminuindo, tá? Vai se curando. O abandono, tá? Está em vias de desaparecer quando você se sente bem mesmo estando sozinho. Lembra que é a solidão, né? O maior medo é a solidão do abandono. Então tá tudo certo você estar com você mesma e parar de buscar a atenção do outro, né? Querer se mostrar para o outro, querer que o outro seja
que o outro dê a luz para você, né? Seja a sua luz ou dê luz para você, né? A vida é menos dramática quando você começa a entender que as coisas acontecem porque acontecem, não é sua culpa e não é culpa do outro, né? E você tem cada vez mais vontade de realizar projetos, né? Mesmo sem o apoio dos outros. É você por você mesma seguindo em frente, tá? É aí que você consegue entender e ver, né, que essa ferida ela já está curando. Gente, eu acho isso tão lindo. Fala que vocês também acham. Me manda uma mensagem quando vocês estiverem assistindo aqui, por favor. Fala, Carol, eu tô assistindo a da cura, a aula da cura das feridas. Eu lembrei de você. Manda mensagem para mim, tá bom? A da humilhação. Tá? Ela está diminuindo quando você arranja tempo para observar as suas necessidades antes de dizer sim aos outros, aprender a dizer não. Você assume menos responsabilidades e se sente mais livre. Lembra qual o medo? É a liberdade. Deixa de criar limites para si, é capaz de pedir ajuda sem se julgar o importuno ou mesmo chato. Né? Essas pessoas, elas têm medo de incomodar os outros, né? Mas quando você realmente precisa do outro, você precisa ir lá, né? Atrás dele, se humilhar, dar um passinho para trás para poder entender, né? Que você é prioridade, tá? Você tem as suas necessidades antes de dizer sim para os outros, tá? Priorizar-se em primeiro lugar. A traição. Ela está no caminho da cura quando você já não se sente tão mal quando alguém ou alguma coisa vem atrapalhar os seus planos. Você relaxa com mais facilidade, porque você não precisa ser mais aquela pessoa rígida, né? Você pode ser mais maleável, você concorda, você ouve, você entende o outro, você não coloca só a sua opinião, tá? Então, você fica num ambiente mais gostoso, sem ansiedade, sem preocupação, tá? Então é isso, quando a sua ferida está curando, é isso que você vem a sentir, tá? A injustiça, ela tá curando quando você se permite ser menos perfeccionista, tá? Cometendo seus erros sem vivenciar a raiva ou a crítica. Gente, todo mundo erra, né? Falamos isso numa aula aí para trás, todo mundo erra. Todo mundo é capaz de consertar os seus erros, tá? Desde que ela queira, né? Você não tem problema de você mostrar a sua sensibilidade, as suas fragilidades, tá? Você se permitir chorar na frente dos outros, as suas sombras, elas estão aí, né? Para te completar, para te fazer o ser humano, né? Que você é hoje, tá? E você não tem não precisa ter medo, né, de perder o controle, tá? E pensar o que eles vão dizer de você, qual que é a opinião deles. Não, isso para você não tanto faz, tá? Porque você tá fazendo o seu melhor, né? Mesmo que não seja tão perfeccionista como você era e sendo capaz de cometer erros, tá tudo certo, tá? Então você se dá o direito, né, de mostrar o quão frágil você é, porque todos nós somos frágeis, certo? Gente, eu quero deixar isso aqui para vocês, tá? Essa aula aqui, ela fecha, né, o nosso ciclo da nossa jornada, tá? Para você se curar e você se conhecer dessa forma, tá? Sim, é necessário um autoconhecimento, exercícios para que você se conheça, para que você entenda, né, quem é você, qual ferida que está aí doendo, né, e como que a gente pode chegar na cura, tá? Todos os exercícios que foram passados durante a jornada, elas são de autoconhecimento, tá? Eles são de autoconhecimento e isso vai ajudar você a entender, né, onde você tá aí, porque olha essa frase, olha que linda. Todos queremos ser amados, ou admirados, ou temidos, ou odiados e desprezados. Queremos despertar uma emoção no outro, seja ela qual for. A alma estremece diante do vazio e busca o contato a todo custo. Então, todas as nossas feridas a gente está buscando, né, preencher esse vazio que foi deixado lá atrás.
Então vamos encher os nossos potinhos com o que a gente tem de melhor, né? Com as nossas curas, com os nossos erros, com as nossas sombras e com as nossas luzes. Eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa jornada. Foi uma caminhada, né, de muita coragem da minha parte, porque isso eu admiro em mim, né, e eu não vou deixar de falar isso aqui para vocês, porque eu já estou estudando isso, né, há um ano, e eu queria muito passar isso para vocês de uma forma gostosa, de uma forma leve, né, que não fosse nada tão rígido, que vocês tivessem que, ai meu Deus, que saco, mais uma aula desse jeito, né, mas que vocês possam, né, aproveitar, vejam quantas vezes vocês quiserem, tá disponível para vocês, e foi feito com todo o coração, com todo carinho, e eu espero que tenha feito sentido para me emociona, que tenha feito sentido para vocês, tá bom? Um beijo, até a próxima. Se vocês gostaram, me mandem um depoimento, que eu amo compartilhar isso com as outras pessoas para que elas possam também se beneficiar disso, tá certo? Um beijo, até a próxima e obrigado por terem confiado em mim.